Oi, tudo bem? Eu me chamo Nicole Kinucci e hoje a gente chega ao nosso último vídeo sobre as políticas linguísticas da África do Sul. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco das políticas linguísticas para imigrantes e refugiados no país. Então, a maior parte da migração que a África do Sul recebe são de países vizinhos, que são chamados os países da África Austral. Então, existem duas principais motivações para essa migração. A migração de trabalho, porque nos últimos anos a indústria e a mineração da África do Sul tem se desenvolvido bastante e tem atraído imigrantes que buscam trabalho nessas áreas. E também a migração de refúgio, porque, por exemplo, Moçambique, que é um país que a gente já falou em um vídeo anterior, que é um país que fala português e por isso tem um número considerável de falantes de português na África do Sul, é um país que sofre com desastres naturais. Então, quando os países vizinhos da África do Sul sofrem com esses desastres naturais, acontece uma migração para a África do Sul em busca de refúgio. No ano de 2022, estimou-se que existiam quase 3 milhões de migrantes vivendo na África do Sul. Aqui a gente tem uma tabela, que no lado esquerdo a gente tem os principais países, os 5 principais países do continente africano que tem imigração, né? Então, Moçambique ali é o segundo, né? Com 8% das migrações vindo de Moçambique. E o país que mais tem imigrantes e refugiados é o Zimbabue, que representa 14% de toda a migração do continente africano. Isso se deve por conta da situação econômica frágil do país. E ao lado direito a gente tem os 5 principais destinos que esses imigrantes procuram. Então, 23% deles procuram a África do Sul por conta da proximidade territorial. Depois a gente tem os Estados Unidos, a França, a Uganda. Aqui eu peguei um trecho da Constituição da África do Sul para a gente começar a falar especificamente das políticas. E nesse trecho da Constituição da África do Sul, fala que a África do Sul pertence a todos aqueles que vivem nela. Isso inclui também quem não é naturalizado como um cidadão sul-africano, né? Então, portanto, essas pessoas, segundo a Constituição, deveriam ter os mesmos direitos que uma pessoa que é naturalizada e que nasceu na África do Sul. Novamente, vou ter que retomar o artigo 6 da Constituição, que fala sobre os idiomas, e que fala sobre o Conselho Pan-Sul-Africano de Línguas, que eu venho falando dele em todos os vídeos, mas é importante para todos os temas. Então, ali no item B, a gente pode ver que uma das responsabilidades do Conselho Pan-Sul-Africano de Línguas é promover e garantir o respeito pelas línguas, incluindo o alemão, o grego, o guarati, o hindi, o português, o tamil, o telugu, o urdu e outras línguas geralmente usadas pelas comunidades da África do Sul. Então, todos esses imigrantes que chegam na África do Sul, eles têm o direito pela língua deles garantido. Então, eles podem usar a língua deles, não existe nenhum tipo de proibição. Eles só não vão encontrar a língua deles em meios oficiais do governo, por exemplo, nas escolas e etc. Mas assim como recomenda a Associação de Refugiados,
quando eles chegam ao país e vão ser recebidos pelos países, os direitos deles, enquanto imigrantes e refugiados, são impressos em um documento na língua deles para que eles possam ter acesso aos seus direitos e também responsabilidades enquanto imigrantes ou refugiados. Agora, na seção 3 do Conselho de Línguas Pan-Africano, a gente tem ali no item 5 o incentivo e o respeito pelas línguas faladas na África do Sul, que não sejam as línguas oficiais, e o incentivo à sua utilização em circunstâncias apropriadas. Então, o Conselho Pan-Africano de Línguas vai promover o respeito a essas línguas e também a incentivar o seu uso em circunstâncias apropriadas. O que seriam essas circunstâncias apropriadas? Tudo aquilo que não tiver caráter oficial. Então, no dia a dia, nas casas, para fins culturais ou religiosos, tudo isso seriam consideradas circunstâncias apropriadas para o uso dessas línguas não oficiais. Que aqui continua, né? É o que eu acabei de falar, promover o respeito e o desenvolvimento de outras línguas usadas pelas comunidades na África do Sul e das línguas usadas para fins religiosos. Tudo isso seriam consideradas circunstâncias adequadas. Apesar da África do Sul ter uma política bastante liberal em relação ao uso de qualquer língua e território nacional e também a receber imigrantes, a partir de 12 de julho de 2023, a Lei da Cidadania Sul-Africana passou a estipular que as crianças nascidas de refugiados ou requerentes de asilo deveriam falar pelo menos um idioma oficial da África do Sul, que a gente já falou nos outros vídeos quais são. São 12, então eles deveriam falar pelo menos um deles, para eles obterem a cidadania sul-africana. Isso porque as escolas da África do Sul, nos primeiros anos de escolaridade, educam as crianças nas suas línguas maternas, sendo elas algumas das línguas oficiais. Então, nesse caso não seria a língua materna deles, mas como eles teriam o conhecimento para essa língua, eles deveriam escolher qual dessas línguas eles iriam falar para eles serem alfabetizados e educados nos primeiros anos escolares nessa língua. Geralmente, os imigrantes eles acabam aprendendo o inglês ou o afrikaner. Essa medida foi implementada principalmente para lidar com o fluxo de zumbabanos, que eles representam o maior número de imigrantes no país. E como eu falei, e botei aquele trecho da Constituição, né, da África do Sul, a Constituição da África do Sul diz que a África do Sul pertence a todos aqueles que vivem no país. Mas existem muitos casos de xenofobia contra imigrantes na África do Sul. E os zimbabuanos, eles sofrem bastante com isso. Em 2015, mais de 500 voltaram para o seu país de origem, mesmo com as condições climáticas e econômicas da época, por não aguentarem sofrer as violências da xenofobia no país. Então, a gente vê que a Constituição ela prega uma certa liberdade, uma certa liberalidade, mas na prática não é exatamente isso que a gente vê. Então, a gente agora chega no fim da série. Obrigada para todo mundo que assistiu aos 5 vídeos. Se você ainda não assistiu algum deles, você pode voltar e assistir, assim você entende melhor o conteúdo desse daqui. E por fim, eu deixo as referências bibliográficas utilizadas para fazer esse trabalho. E até uma próxima. Tchauzinho!